Olá! Sancionada em 2003, a Lei 10.639 institui o ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana no currículo escolar. Passados quase 20 anos, ainda vemos a temática racial ser pontuada nas escolas apenas em datas específicas, como o 20 de novembro ou o 13 de maio. Para falar sobre equidade, educação antirracista e relações étnico-raciais na escola, o Espaço Livre de hoje recebe as integrantes do coletivo de profs pretas, Rose Domingos e Fernanda Oliveira, que é também fundadora do projeto social Orum. Olá, gurias, tudo bom? Olá, tudo bem? Prazer estar com você. Bem-vindas. Queria que vocês falassem, brevemente, contassem a história de vocês na educação e também como surgiu a ideia de fundar o coletivo de profs pretas. Bom, a trajetória na educação, ela começa, então, quando a gente, ainda na infância, frequentava a escola, né? É ali que a gente tem o primeiro contato e é ali que a gente também percebe os primeiros sinais de racismo, né? Quando essa criança vai para a escola e ela se depara com várias questões ligadas ao seu cabelo, ligadas o seu tom de pele, enfim. E aí depois tu cresce, daí tu decide ser professora, né? Foi o meu caso, o caso da Fê. E aí quando a gente vai para a sala de aula, quando a gente está numa outra posição, a gente começa a perceber que as coisas podem ser diferentes, que elas não precisam ser da forma como elas estão sendo. E aí a gente se percebe uma professora negra sozinha em uma escola com mais 20, 30 professores, onde nós somos silenciadas, onde nós somos invisibilizadas, onde a nossa voz e a nossa pauta nunca tem espaço. Ainda que tu comentou, Dani, que a lei já vai fazer 20 anos, ela é uma lei que está lá, mas que, de fato, efetivamente, ela não está sendo cumprida. Então, os professores precisam sair desse papel de dizer, tá, eu fiz lá no 20 de novembro, eu fiz uma atividade, fiz uma lá no 19 de abril, pronto, cumpri com a lei. Né? Não, é para além disso. Trabalhar com a ERER, que é a Educação para as Relações Étnico-Raciais, é muito sério, é muito importante, precisa virar currículo, precisa vir da educação infantil até as universidades, porque é uma construção. A gente tem uma história, uma longa história de racismo estrutural no nosso país, assim como no mundo todo. Mas pensando no nosso país, para a gente poder mudar essa forma de pensar desse racismo estrutural, ele precisa dar conta de que começa lá na educação infantil, lá no berçário, tem que ser diferente de lá para cá. Assim, brevemente, é isso, assim. E o coletivo de profs pretas, ele surge em 2019, quando eu participei de um coletivo, primeira vez que eu participo de um coletivo em Porto Alegre, que é das Atinuqués. Atinuqué em Yorubá significa aquela que merece amor e carinho desde o ventre, que a gente estuda mulheres negras pensadoras, né? E esse coletivo ele é ligado à URGS, e a Fê foi fazer a pedagogia na URGS, e aí depois disso a gente se reencontra, a gente já tinha trabalhado juntas em outros momentos, né? Já tinha sofrido, chorado juntas, feito muitas coisas bacanas juntos, muitos projetos. E aí a Fê chega e diz: o que vocês acham da gente fazer um coletivo de professoras pretas aqui da região, que tem em cada escola tem uma professora preta sofrendo lá, e se a gente vai para o coletivo, a gente se aquilomba, a gente consegue fazer diferente. E aí topei na hora, né? E a Indiara também. Aí a Fê foi conversando com outras pessoas, eu fui conversando e a gente foi montando esse grupo de WhatsApp, que hoje tem em torno de 150 professoras do Brasil todo. E o resto eu vou deixar para a Fê falar um pouco agora. Olá, eu sou a Fernanda Oliveira, então.
Eu sou professora da Rede Municipal de Novo Hamburgo há 10 anos. Atualmente eu estou lotada na IMF Adolfina de Fenteller, no bairro São José. Sou professora de mediação à leitura. Muito amor, assim, por essa escola, pelo que eu faço, que é uma oportunidade de estar em várias faixas etárias, né? Então, eu trabalho com crianças dos 4 até os 10, 11 anos, ali nas crianças do 5º ano. E foi nessa escola que eu tive a oportunidade de fazer o meu TCC, né? Eu sou formada pela URGS e em 2019, então, eu fiz o meu TCC pensando no protagonismo de meninas negras na escola pública da nossa cidade. Esse foi o tema do TCC. Por quê? Porque as minhas filhas estudavam na escola. E elas relatavam, mãe, como é difícil as meninas perceberem que elas são negras, né? Aquela menina é mais pretinha do que eu e ela acha que ela não é negra. Então, esses relatos das minhas filhas em relação a elas, as situações que elas passavam, situações que as colegas passavam, me fez abrir os olhos, assim, né, para essa necessidade de nós termos um espaço em que as meninas pudessem ser protagonistas. Então, nós criamos um coletivo dentro da escola, o coletivo ADE, em que as meninas se encontravam comigo na hora do recreio e nós podíamos fazer uma troca, assim, sobre os sentimentos delas em relação a si mesmas. Elas falavam sobre o cabelo, que os meninos riam do cabelo delas, que elas nunca iam para a escola de cabelo solto, né? Então, elas traziam vários relatos. A partir, então, desse coletivo em que a gente trazia pessoas para conversar com elas, a Nayane, que é filha da Rose, fez uma intervenção muito bacana, porque ela, enquanto adolescente, falar com outras meninas adolescentes sobre ser uma mulher negra, sobre pensar em outras possibilidades enquanto mulher preta, que aquelas adolescentes também poderiam sonhar em ser uma engenheira, em ser professora, em ser uma arquiteta, né? Então, foi muito bacana esses encontros que nós tivemos. E a partir desses relatos que a Rose trouxe, mas esses encontros do coletivo, nós pensamos, por que não formar, então, um grupo, um agrupamento, né, de professoras que pudesse se empoderar e pensar suas práticas, para que a gente não se sentisse mais isolada. Esse foi um primeiro momento, assim, né, Rose, do coletivo. A ideia de aproximação para a gente não se sentir só. Mas à medida com que o coletivo foi se formando no grupo de WhatsApp, a gente foi percebendo a euforia, a alegria, o contentamento das irmãs enquanto elas iam entrando, de perceber assim, poxa, eu acho que a gente está criando algo para além só daquilo que a gente pode falar em relação ao acolhimento, afetividade, né? Nós estamos trazendo para o protagonismo pessoas que fazem a diferença na sociedade, nas suas escolas, e nós temos aí um nicho muito importante social quando tu anuncia, né, algo que não está acontecendo, me fugiu a palavra agora, de denúncia, né, de um canal de denúncia, um canal de trazer os problemas das escolas que muitas pessoas não falam, escondem, colocam debaixo dos panos, né, e trazer à tona a realidade. Nós não temos o nosso país, de fato, olha, são poucos os municípios que encaram com a seriedade que deveria esse tema e implementam, né, na sua prática cotidiana, o artigo 26A. São poucas os gestores municipais que encaram com seriedade, porque trabalhar com a educação para as relações étnico-raciais é pensar um projeto de sociedade, como diz a professora Petronília. E que sociedade é essa em que o racismo é aceito em detrimento, né, uma escolha de, bom, vamos colocar esse tema que é tão complicado, incomoda tanta gente, vamos colocar ele de lado, né, e não vamos resolver essas questões de racismo que através, em cima do racismo, todo esse entorno de mazela social é constituído no nosso país, né? Então, mexer com esse tema é desvelar uma série de problemas sociais que nós temos,
que giram em torno do recorte social, racial. Uhum. Bom, a gente tem a gente fala muito na 10.639, tem a 11.645 também, que é de 2008, que incluiu a cultura indígena, né? E como é que tá? A Fê já falou um pouquinho, mas eu tô te chamando de Fê já, Fernanda. Nas redes que vocês atuam, né? Eu sei que a Rose é de São Leopoldo, e em São Leopoldo tem o NERER, que é o Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais da SMED. Existe algum nesse sentido aqui em Novo Hamburgo? Não temos, infelizmente. No tempo que eu estou, bem no início, eu me recordo que havia uma pessoa responsável há muito tempo atrás em pensar algumas ações dentro desse tema, mas um órgão, de fato, que trabalhe de uma maneira interdisciplinar, né, Rose? Porque não tem como se trabalhar com esse tema dentro de uma caixa só, dentro de um eixo da secretaria, porque esse tema envolve vários aspectos, né? Então, nós não temos, infelizmente, numa rede tão importante como Novo Hamburgo, ainda esse núcleo. Nós vemos na cidade de Novo Hamburgo ações isoladas de escolas. O ano da pandemia, né, Rose, nós fizemos algumas palestras, algumas intervenções em escolas de Novo Hamburgo. Na minha escola também, nós iniciamos um trabalho bem importante dentro desse tema, mas são ações muito espaçadas, assim. São escolas que a gente tem um professor preto ou uma equipe diretiva que é um pouco mais comprometida, né? Mas uma ação institucional, um projeto de governo que olhe para esse tema, dentro das escolas nós não percebemos. Uhum. Como é que tem sido essa experiência em São Leopoldo, Rose? Antes de falar um pouquinho de São Leopoldo, se tu me permite, eu quero fazer ainda um relato sobre Novo Hamburgo. Existia, eu acho que 2017, 18 e 19, um grupo de dança afro-brasileira na Escola Municipal de Arte de Novo Hamburgo, da qual eu fiz parte, eu, minha filha, minha mãe, minha irmã, minha sobrinha, e outras mulheres que não eram negras faziam parte desse grupo de dança, e a professora que trabalhava conosco era a Margarida. Anterior a isso tinha também na Escola de Arte Capoeira, que são duas das artes, assim, dois viés que tem tudo a ver com a cultura afro-brasileira, né? Mas quando a professora Margarida se aposentou, foi nos prometido que a dança afro não terminaria ali. O município tem 2 professoras, com certeza, que têm qualificação para assumir o lugar dela. E aí eu falo porque eu conheço as 2 pessoas, e aí até hoje, isso foi em 2019 que ela se aposentou, 2018 ela se aposentou, e aí ali por 2019, e nunca mais, não se teve mais a dança afro, ela morreu, terminou ali, e dentro da Escola Municipal de Arte de Novo Hamburgo, hoje não tem nenhum tipo de arte voltado para as questões afro-brasileiras ou indígenas, né? E isso para nós é um lamento muito grande. Isso acaba sendo... Rose, eu quero fazer... Pode falar, Fê. Uma ressalva a respeito da biblioteca com o trabalho da Milene Bazaretti, que é um trabalho lindíssimo, e anualmente, a Fábrica do Saber, né? E anualmente ela tem a Semana da Consciência Negra, que ela traz autores, ela traz professores, então eu não posso dizer que Novo Hamburgo não tenha nenhuma atividade, porque essa semana já está institucionalizada dentro da Fábrica do Saber, e é lindíssimo o trabalho que a Milene faz ao longo de todo o ano, que era o que deveria acontecer em todas as escolas, e como projeto de ação da SMED também. Em São Leopoldo, então, a gente tem o NERER, que é o Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais,
dentro da secretaria. Ele é composto pelo Carlos, pela Indiara e por mim. Além de ser assessora no núcleo, eu também sou assessora pedagógica de 42 escolas de educação infantil de São Leopoldo, que o município compra vagas ou tem parceria, né? Mas dentro desse trabalho que a gente vem desenvolvendo no NERER, a gente, nesse ano, porque esse trio ele foi composto esse ano, anterior a isso já existiu o trabalho da NERER, mas estruturado de outra forma. Mas para 2022 a gente também já tem uma outra estrutura. Mas a gente teve muitas formações feitas esse ano, são formações que os professores que não conseguiram acompanhar num primeiro momento, elas ficam gravadas, ficam na página da Secretaria de Educação e ficam na página do PESC, que é o programa, não vou lembrar agora a sigla do PESC, o que significa. Mas a gente tem um trabalho assim que tem sido contínuo, e para além disso a gente tem ações dentro das escolas, né? E uma das coisas muito que para nós é uma grande conquista que a gente teve enquanto NERER é que para 2022 nós temos 16 escolas que são trabalhadas em São Leopoldo como escolas prioritárias. E essas escolas, elas têm, são escolas que têm uma questão de vulnerabilidade social muito grande. Então, nós vamos iniciar por essas escolas e cada uma das crianças que frequenta essas 16 escolas vai receber uma caixa de giz de cera tom de pele. Que isso é uma das coisas que faz muita diferença no trabalho cotidiano dentro da escola. Tu ter esse material à disposição para as crianças se enxergarem, porque eu não sei se tu lembra ainda, Dani, da época que tu estudava, mas quem é professor sabe que cada vez que a gente fala para as crianças se pintarem, se desenharem, as crianças pedem esse lápis aqui, que esse aqui usam como cor de pele, que é aquele rosa que a gente brinca que é a cor da Peppa Pig e da família dela. Nenhum ser humano tem aquele tom de pele, né? E aí começa, pode ser através dos lápis de cor, começar um trabalho voltado para isso, para as crianças se reconhecerem, se identificarem e perceberem a sua diversidade. Hoje a gente tem a caixa com 24 tons de pele, é a maior diversidade que a gente tem, que são os giz. Lápis de cor, por enquanto, tem só 12 tons de pele, mas mesmo que sejam só os 12, ele já amplia, já faz com que as crianças consigam discutir entre elas, conversar sobre essa temática, orientados por um professor que teve formação e que vai saber lidar com isso, né? Porque uma das coisas que a gente vê dentro da sala de aula é que a professora, quando ela escuta uma criança chamando a outra de macaca, ofendendo com questão à racialidade, ela faz de conta que ela não está ouvindo. Mas quando aquela criança que foi agredida verbalmente, que sofreu o racismo, quando essa criança se coloca, briga, xinga o colega, faz alguma coisa assim, aí ela escuta e pune aquela criança. Então, ela reforça o lugar daquela criança ou a conduta que precisa se ter com aquela criança, né? A conduta negativa, no caso. Então, abordar essa temática, e a gente tem trabalhado, assim, diferentes formas. E para 2022, a gente está estruturando um programa para o NERER, que vai trabalhar desde a Escola Municipal de Artes de São Leopoldo, até as escolas de samba vão participar desse projeto, né? Porque precisa buscar a territorialidade dessas escolas, né? Para a gente poder trabalhar isso. Trabalhar também com a diversidade religiosa, porque próximo das escolas tem os terreiros que são demonizados, que são pichados, né? E que a escola precisa entender que aquele é um território sagrado, assim como a igreja, que está bem próxima, também é um território sagrado dos evangélicos, o terreiro é o território sagrado das pessoas de matriz africana, sejam umbandistas, candomblecistas, enfim. Então, é mais ou menos por aí que a gente tem trabalhado. E uma coisa importante que eu preciso dizer
é que São Leopoldo tem uma comunidade indígena, que é a Porfigá, que nós temos os caigangues lá. Então, a gente também tem, dentro das formações do NERER, porque ele trabalha com as diversas relações étnico-raciais. Então, a gente está aproximado dos indígenas, do povo cigano. Em São Leopoldo, a gente tem hoje 500 pessoas que se autodeclaram ciganas, morando, que tem residência fixa em São Leopoldo. Então, a gente também está trabalhando com esses povos, né? E buscando políticas públicas para implementar direitos, né, para as pessoas, e através das políticas públicas que, independente de qual seja o governo, isso permaneça no município e que o governo que vier depois dê conta de dar seguimento a isso, né? Com certeza. Fernanda, como é que surgiu a ideia de criar o projeto Orum e como um projeto como esse, né, pode fazer diferença nas afroinfâncias? Então, o Projeto Orum, ele na verdade, também fruto do coletivo de Profs Pretas, ele é fruto da minha própria vida, da vida das minhas filhas, tudo isso se culminou, na verdade, no surgimento do Projeto Orum, mas ele não nasce Projeto Orum. No dia 7 de janeiro de 2020, eu estava um pouco angustiada, eu sou um pouco inquieta, né, assim, no sentido de estar sempre buscando algumas ações para fazer, enfim. E estando com as Profs Pretas, eu percebi que nós precisávamos ter um canal também com as crianças. Porque se de uma ponta nós estamos trabalhando, formando, capacitando os professores, quem vai olhar para as crianças, né? Então, a minha angústia um pouco, através dos meus estudos, das minhas leituras, o que me incomodava muito, incomoda, é o fato do alto índice de evasão escolar dos adolescentes, né? No 6º, 7º, 8º ano, os nossos pretos e as nossas pretas evadem a escola, né? E me inquietando muito esse fato, pensando que uma das razões para essa evasão é a não alfabetização, né? Esse processo não concluso de alfabetização desses jovens, desses adolescentes. E para que a gente possa chegar na universidade, né, com pessoas pretas que possam ocupar esses locais, né, é importante, então, que nós possamos formar uma nova geração de crianças e adolescentes que cheguem na universidade. Para isso, é preciso que eles concluam o ensino fundamental. Pensando nisso, então, eu pensei em abrir algumas vagas para aula particular, para reforço escolar, tá? E aí eu coloquei na rede social, tá? Coloquei na rede social que eu iria abrir 10 vagas para alfabetizar crianças, para que elas pudessem voltar ali no período de março, mais fortes, né, para a escola em relação à alfabetização. Então, a minha ideia era dar um reforço escolar para essas crianças, né? E aí, o que aconteceu? Foi um boom, né? Foi, assim, um impacto nas mídias, nas redes sociais, todo mundo compartilhando e tal. E naquele mesmo dia, o jornal NH já me procurou, no outro dia a Rádio ABC também já me procurou para dar entrevista, porque chamou a atenção o quê? O fato de eu abrir essas vagas para crianças negras, para crianças pretas. Chamou muita atenção, tanto para o bem, quanto pessoas criticando a ação, me chamando de racista, que eu estava fazendo uma segregação, que eu não estava abrindo espaço para as crianças brancas, que todos são iguais e todos têm direito à aprendizagem, né? E aí, então, todo esse bafafá que gerou em torno do Projeto Orum, na verdade, dessas aulas particulares, me deu a certeza de que esse trabalho era muito necessário. E que se incomodou o fato das crianças pretas serem protagonistas de um espaço pedagógico, era porque nós precisávamos, então, fazer algo que impactasse, algo que trouxesse luz para a vida dessas crianças, para a sociedade, através, então, desse projeto.
E aí eu pensei, vamos transformar isso num projeto social, né? E aí eu escolhi, então, eu queria que tivesse um nome relação com a palavra sol, né? E fui pesquisar, então, no Yorubá e vi que Orum significa sol em Yorubá. E assim nasce o projeto no dia 7 de janeiro, né? Que é a data oficial dele, de 2020. Trabalhei com crianças, então, nesse propósito de reforço escolar e alfabetização, em que, através dos brinquedos afrocentrados, uma literatura em que o protagonismo preto afirmativo era apresentado para as crianças, trabalhamos de janeiro a março, e em março de 2020, então, veio a pandemia, nós precisamos parar com o trabalho, né? E depois, a partir do mês de outubro, quando eu decido retomar o trabalho, eu reinicio de modo online, e assim nós estamos fazendo até hoje. Uhum. Mas tu... Só que hoje tem um outro formato, né? Uhum. Hoje eu tenho crianças dos 6 aos 13 anos, crianças que buscam, junto com seus familiares, né, se fortalecer, saber mais sobre a África, saber mais sobre a cultura ancestral. E é muito lindo de ver o trabalho e tudo que o Orum criou já socialmente no seu entorno. Uhum. Depois eu vou te perguntar sobre a sede, mas eu quero para as duas, né? A gente vive nessa localidade aqui no Vale dos Sinos, onde se comemora a imigração alemã, onde se enaltece essa imigração e tem ainda uma invisibilidade maior, né, no papel dos negros, na construção da história dessa região. Como é que isso afeta as crianças nos espaços educativos? O que vocês percebem? Todas essas comemorações, algumas cidades têm Kerb, né? São Leopoldo tem o São Leopoldo Fest, enfim, várias questões. Inclusive, São Leopoldo tá em 2024 vai comemorar o bicentenário, né? Uhum, aqui 200 também. Os 200 anos de São Leopoldo. Só que esses 200 anos eles estão contados a partir da chegada dos imigrantes. Porém, quando os imigrantes chegaram em São Leopoldo, ali pelo rio, já haviam 300 negros escravizados morando ali na feitoria do linho cânhamo, e já existiam indígenas nessa região morando aqui. Então, tu não pode começar a contar. É a mesma coisa que foi feito com o Brasil. O Brasil, a história do Brasil é contada a partir da chegada dos colonizadores. Anterior a isso, que viviam milhões de indígenas aqui, que são os povos originários, não existe essa história. Ela foi apagada, ela é contada a partir da chegada do colonizador. Nós temos trabalhado assim, com muita garra e buscando várias parcerias em São Leopoldo para que essa história ela seja contada da maneira como ela aconteceu. E os povos negros e indígenas afro-brasileiros estejam compondo essa história, né? E isso rebate nas nossas crianças de uma maneira muito negativa, quando a gente só tem uma cultura valorizada, quando a gente só tem uma religião que é prestigiada e que é aceita, né? Então, a gente precisa olhar para isso e muito... Não quero colocar tudo nas costas do professor, mas a escola tem um papel fundamental nisso, né? Uhum. São Leopoldo tem uma lei municipal, que é a 6.116, que complementa o artigo 26A, que traz que em São Leopoldo a gente precisa trabalhar com a cultura afro-leopoldense e afro-riograndense, porque essas duas culturas elas estão soltas, né? Então a gente buscar de novo a territorialidade, né? Quem são as figuras negras que estão em São Leopoldo, que são lideranças em São Leopoldo, essas figuras irem para dentro da escola. Sempre que a gente for fazer um evento, eu tenho conversado sobre isso na formação de professores, né?
sempre que a gente vai fazer um evento na escola, que esse evento ele possa ser ampliado, que ele possa ter outros povos sendo representados ali. Então, se eu tenho a festa do Kerbe, né, numa cidade, numa região, eu tenho que ver quais são as outras culturas que fazem parte daquele município e festejar também com com a mesma grandiosidade, o mesmo investimento financeiro, estas outras culturas também. Então, a gente está em discussão com relação a isso, né? Está levando, mas não é um caminho tranquilo de se trilhar, né? E a gente precisa se posicionar. Às vezes, esse se posicionar e dizer, não, a gente precisa que seja dessa forma, precisamos de recursos para isso, às vezes precisa ser pelo caminho da lei, né? Porque a sensibilização, às vezes, ela não é possível, e isso independente de que governo seja. Mas a gente tem a possibilidade de pensar, de refletir, de fazer esses professores também se movimentarem, né? De sair da sua zona de conforto, de só fazer lá o dia do índio, pronto, está feito. Agora o Tribunal de Contas lançou que no Brasil todo, o Rio Grande do Sul é o único estado que tem um Tribunal de Contas que fiscaliza o artigo 26A. E agora foi lançado, então, um documento de um grupo de pessoas que organizou, que é fiscalização... Deixa eu pegar aqui o nome dele certinho. Educação Antirracista, Desafios e Fiscalização. É um documento bem completo que traz aqui, principalmente a região do Vale dos Sinos, né? Quais são os investimentos que cada município faz, de onde vêm esses recursos, como é que isso é feito, porque tem município que, quando vai prestar contas ao tribunal, coloca lá, trabalhamos com a menina bonita do laço de fita, ponto. E acha que foi um espetáculo esse trabalho. E aí, voltando para o coletivo, a gente faz um movimento no coletivo de que as professoras possam também se transformar nessa caminhada, que elas possam fazer formações, ter as suas opiniões, mas que elas precisam buscar formação para que não aceitem qualquer coisa, para que leve para dentro da escola a reflexão. Esse livro, por exemplo, A Menina Bonita do Laço de Fita, foi um livro muito importante na época que ele surgiu. Hoje, a gente tem várias críticas com relação ao livro, né? A menina não se aceita, ela só fala lá no final da história, é a mãe dela que precisa dizer por que ela é negra, porque em momento nenhum ela faz afirmação da sua cor, da sua etnia, né, da sua... Ela não está empoderada ali, a gente precisa mudar isso, e hoje a gente tem, assim, um número muito grande de livros escritos com autoria negra, com autoria indígena, e com personagens negros e indígenas bons protagonistas, né? Também a gente precisa pensar nisso, assim. Que tipo de livro eu estou ofertando? Eu vou fazer uma feira do livro na escola, e aí nessa feira do livro eu preciso vou chamar uma autora branca para fazer todo o estudo do seu livro com as crianças, mas eu também vou chamar uma autora negra para poder também divulgar o trabalho dela e trazer a cultura dela, né? Eu preciso fazer esse caminho, percorrer esse caminho. Uhum. Eu não sei se a Fê quer complementar, mas já vou lançar uma outra pergunta para vocês, né? Que eu acho que a questão da literatura é bem importante. Como nós, né, pais negros, podemos atuar em prol de uma educação antirracista e para os pais brancos e de filhos brancos também, porque todo mundo precisa se envolver nessa luta, né? O que eu ia comentar tem a ver com a tua pergunta. Nós não precisamos ter, por exemplo, na escola, crianças indígenas e crianças negras. Essa geralmente é uma justificativa para não aplicação da lei, né, de muitos gestores e professores. Nós não temos crianças negras aqui na nossa escola, nós não temos esse problema, né, mas essa não é uma opção, em primeiro lugar, o trabalho em relação a esse tema.
E a educação para as relações étnico-raciais, ela é justamente para que todas as crianças possam crescer pensando essa diversidade de corpos, de cultura, né? Então, nós não precisamos ter crianças negras numa escola, digamos que seja uma escola de colonização alemã lá no interior de Feliz, por exemplo, de Ivoti, aqui mais perto, Presidente Lucena, né, que a população negra é muito pequena. Se não tem nenhuma criança negra nessa escola, nenhuma criança indígena, esse tema precisa ser abordado da mesma forma, né? E os pais, para começo de conversa, as famílias, elas precisam ter conhecimento, né, de que esse conteúdo, o seu filho, ele tem esse direito a receber esse ensino, né? Nem todas as famílias têm, as famílias, elas se sentem com medo, muitas vezes, e com vergonha de pedir essa prestação de contas para as escolas do que está sendo trabalhado, né? Então, o racismo, ele nos torna refém, inclusive, da solicitação dos nossos próprios direitos, né? É isso que o racismo faz com as nossas mentes, nos aprisiona, né, e nos coloca numa situação de subserviência, no sentido de que não, eles sabem o que fazem, eles são os gestores da escola, né? Então, se eles estão dizendo que não precisa, né? E não é isso, não é verdade. O papel do Projeto Ouro 1, do Coletivo de Profs Pretas, é anunciar essa obrigatoriedade, explicar isso para as famílias, de que elas precisam exigir que esse trabalho seja feito. Muitas famílias não têm a opção, né, de escolher a escola. Outras famílias, por exemplo, que têm essa opção, eu quero colocar meu filho numa escola privada, por exemplo, precisa saber se essa escola privada aplica, quais são as formas que essa escola utiliza o trabalho da diversidade étnica racial, né? Então, já começa por aí a garantia, enquanto sociedade civil, de que o sistema possa estar fazendo aquilo que é dever dele, né? Então, nós, enquanto sociedade, precisamos também fazer a nossa parte, né, de fiscalização. Podemos denunciar para o Ministério Público, né, as ações que não estão sendo feitas para o TCE, enfim, né? Nós precisamos saber que existem vias, né? A escola é um lugar que precisa ter cor, ela precisa ter identidade diversa, ela precisa ter cheiro, ela precisa ter sabor, e isso tudo não vem só de uma cultura. Para eu poder ter essa diversidade, é preciso ser, desde o portão da escola até a sua própria gestão, a compra de materiais, né? Eu lá na Dolfinas, já sabe, eu estou sempre com a minha listinha, pedindo material, vamos comprar, vamos ver formas da gente fazer acontecer, né? Porque a gestão, ela está a serviço da comunidade. Tá certo. A gente falou bastante, é a área que vocês atuam, né? A educação básica, mas qual a importância da política de cotas na formação de mais educadores negros, né? Educadores e educadoras, e também para que os jovens que estão hoje na educação básica possam vislumbrar um futuro melhor? A política de cotas, ela é ainda muito, muito, muito importante. Eu sonho com o dia de que ela não vai mais ser necessária, a gente não vai mais precisar implementar a política de cotas porque o sistema vai dar conta. Talvez esse seja um sonho inatingível, né? No caminho que a gente está seguindo hoje, ele é inatingível, mas ela é extremamente importante porque ela é uma grande impulsora do que está acontecendo agora. Hoje a gente tem diversos coletivos, hoje a gente tem, dentro da universidade, um número muito grande de pessoas negras. Eu fui fazer cadeira PEC na URGS em 2019, pela primeira vez na vida eu tinha 8 colegas de turma negros e negras. 8 na mesma sala, eu não acreditei no que eu estava vendo.
Eu fiquei eufórica com aquilo, porque a gente nunca se encontra. E aí, essa política que faz com que os negros cheguem até a universidade também faz com que esses negros assumam cargos importantes. Também faz com que a gente possa... eu sou fruto do ProUni, né? Eu concluí a minha faculdade através do ProUni. E assim como eu, diversas professoras negras, né? E aí, os médicos negros que estão chegando agora, os dentistas, os odontos, os engenheiros. Então, faz com que a gente tenha a oportunidade, e através dessa oportunidade a gente possa ocupar espaços que também são nossos. E aí a gente volta um pouquinho, Dani, lá para o que a Fê vinha dizendo, de que essa criança não se alfabetiza porque ela sofre tanta questão, é tão forte a questão do racismo, e eu, mesmo sendo uma mulher negra de pele clara, nos primeiros 4 anos, dentro da escola de ensino fundamental, era todos os dias eu ouvia apelidos com relação ao meu cabelo. Eu tinha pavor da escola, e era um lugar que eu odiava, que eu não tinha prazer nenhum de ir. As minhas memórias ali são memórias muito ruins, e que eu poderia ser uma dessas crianças da estatística de ter abandonado a escola, de ter parado ali, e isso depois só foi se fortalecendo, esses apelidos, essas piadinhas, né? Na adolescência, ninguém queria namorar a menina negra, mas queriam sair com a menina negra escondido. Mas assumir na frente da turma, não. E aí isso vai fazendo com que esses nossos jovens se coloquem no outro lugar. E quando a gente consegue ali fazer com que eles possam ir até o ensino médio e vislumbrar que existe possibilidade de chegar até a universidade. E uma das coisas que eu sou a primeira a se formar na minha família. E a minha família, eu acho que eu devo ter uns 80 primos. E eu fui a primeira. E hoje eu tenho 47 anos, né? Isso é muito sério. Isso é muito forte. Porque a gente não tinha dentro da nossa família, a gente não tinha nenhum exemplo disso. A gente não sabia como que era, diferente de famílias de classe média, de pessoas não negras, que o pai é médico, e aí os filhos vão seguindo, os tios, todo mundo estuda medicina, todo mundo vai para a universidade de alguma forma, eles têm uma organização, e esse exemplo de organização já faz com que aquele adolescente cresça querendo e almejando essa universidade, o que não é o nosso caso. Porque como a gente não tem os exemplos próximos na nossa família, a gente acaba se distanciando disso. E aí a política de cotas, ela vem também fazer esse movimento. Ela vem também fortalecer, e quem está lá dentro começa a chamar quem está fora. Né? Eu estou participando agora participando de uma seleção, e aí as pessoas que já conseguiram, que já estão lá, mulheres negras, vêm ali e dizem assim, vem comigo, eu vou te dar o caminho, é por aqui que tu vai, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, coisa que eu não tinha esse exemplo. Mas elas já estão em outro espaço, estão fortalecidas, e elas nos buscam para chegar até lá. Então, ter isso diante de tudo que a gente vive é uma forma de oportunizar que pessoas negras possam assumir espaços e profissões que lhes são também de direito, né? Eu nunca fui atendida por um médico negro, nunca na minha vida, né? Se eu contar, e de todo, desde a educação infantil até a universidade, eu acho que eu tive 2 professoras negras nesse período todo. Né? Hoje a gente já tem essa circulação maior, porque chega para nós essa oportunidade através da política de cotas, né? O que incomoda muita gente, e agora o presidente acabou de mudar e sancionar lá
que essa política de cotas vá para... No ProUni, né? Para escolas particulares também. Isso, né? Então, faz parte dessa ideia de extermínio e de novo, esse não é o teu lugar, sai daí, dá oportunidade para, né, quem já teve oportunidades na vida. Então, isso é muito complicado, né? Isso é bem difícil, assim, para a gente. E o ano que vem também a gente tem a revisão, né? Porque a política era estipulada por um período e isso vai ser debatido de novo, então vai ser uma luta grande. Não sei se tu quer complementar, Fernanda. Não, é isso mesmo, sabe? Nós precisamos... O que a gente também precisa lembrar, sem fazer uma volta histórica, né? Os nossos direitos, na verdade, eles começaram a ser assegurados a partir de 1988. Então, foram quantos séculos em que a manutenção de um sistema em que o povo preto ele foi colocado num sistema de exclusão, através de leis, através de sanções, através de remoções territoriais, e só a partir da década agora do século XX é que nós temos um início de uma caminhada de pensar que esse povo também tem alguns direitos, né? Porque é isso que algumas pessoas pensam, que nós temos somente alguns direitos dentro dessa sociedade que fomos nós que constituímos, que construímos, né? Então, pensando nessa caminhada muito recente, como garantir que mais de 50% da população que é preta no nosso país tenha acesso aos lugares de representatividade e de poder? Não existe outra forma, além de nós pensarmos que, através da equidade, que são essas ações de promoção à igualdade racial, que as cotas é uma parte desse todo. Se não for assim, não será de outra forma, né? Se não for pela garantia via lei, que esses espaços sejam garantidos pelo nosso povo, não haverá outra forma no nosso país, né? De fazer com que essa caminhada em busca da equidade diminua um pouco essa disparidade entre pretos e brancos na nossa nação, né? Então é isso, concordo com o que a Rose falou. Gurias, para finalizarmos, então, né, agradecer muito a presença de vocês. Dá para fazer outros programas, né, porque tem muito assunto, mas queria, antes das considerações finais, que a Fernanda falasse sobre a sede do Orum. Conta um pouquinho para nós o que vocês estão buscando, como é que está essa luta. Isso. Então, o Orum, ele nasceu dessa forma, como eu contei para vocês, e naquele momento eu não imaginava onde a gente ia chegar, né? E ainda não tenho a total clareza, só sei que a gente tem um futuro muito grande, muito maravilhoso, e a gente viu que existe a necessidade de nós termos o nosso território. O território para o povo preto é muito importante, porque nós fomos retirados do nosso território em África, fomos sequestrados e trazidos para o Brasil, e sem direito a território depois do dia 14 de maio, né? Então, a busca por um território, ela é algo ancestral. E nós temos, então, esse sonho que está iniciando agora, né? De que nós possamos ter o nosso território e a nossa sede construída para que esse lugar seja um lugar de protagonismo, de visibilidade, né, em que as crianças pretas, as suas famílias, professores e todos aqueles que fazem a educação antirracista, afrocentrada, possam se encontrar e possam ter ali um espaço de crescimento, um espaço de troca, um espaço de afetividade, né? Então, essa sede, ela vai ser na cidade de Nova Santa Rita. Nós contamos aí com o apoio de todos os amigos, parceiros. A Ubax Atelier da filha da Rose, né? Já é um parceiro desde do dia zero do Projeto Orum, já é nossa parceira. E aí nós precisamos de todas as forças, de todas as mãos,
das pessoas da região metropolitana, porque vai ser o primeiro espaço dedicado às infâncias pretas, às infâncias indígenas, um espaço não formal dedicado a isso da região aqui, né? Então é muito importante que todas as pessoas que estão nos assistindo aqui possam também apoiar e fazer com que esse projeto, que eu estou à frente, a minha família está à frente, mas que é um legado para a nossa sociedade, possa, de fato, acontecer. Tá certo. E as considerações finais de vocês? Então, já aproveitando, né, que eu estou aqui com o microfone aberto, te agradecer, muito obrigada por esse espaço, é um espaço muito importante, e nós queremos sim, né, Rose, ocupar mais vezes, nós temos outras professoras que podem ocupar esse lugar, com temas diversos, né, porque nós falamos sobre muitos assuntos, sobre muitos temas, então agradecer essa possibilidade, e que chegue na gestão municipal, no executivo, nos nossos legisladores, a urgência de uma implementação da lei na cidade de Novo Hamburgo, uma cidade que é referência em educação, mas precisa ser referência em educação também para as relações étnico-raciais. Obrigada. Também quero agradecer muito esse espaço para nós do Coletivo de Profs Pretas, ele é um espaço extremamente importante, né? Dando voz e visibilidade para que a gente possa não só ser representação, mas ser representatividade também positiva, né? Poder pensar que uma participação como essa pode chegar até os órgãos que precisam, né, repensar suas práticas, enfim. Novo Hamburgo tem uma caminhada linda, assim, que eu acompanho dentro da educação infantil, traz práticas para que elas sejam colocadas em práticas nas escolas, né, de vivências, de experiências, trabalhando com a BNCC, mas ainda não consegue entender que a educação para as relações étnico-raciais precisa caminhar com tudo isso, né, precisa dar as mãos e andar junto, né. Então, só deixar aqui o meu pedido também para que as pessoas possam, de fato, apoiar o projeto Orum, buscar o Orum lá nas redes sociais, porque ele é um projeto que ele vai fazer toda a diferença, assim, para uma sociedade, né, para esse projeto de sociedade que a gente quer. E só para finalizar, assim, Dani, antes tu perguntou sobre como os pais podem ajudar, né, pais de crianças negras e de crianças não negras, né, pode ajudar com relação à educação antirracista, né. Eu tenho para mim certeza absoluta, talvez um dia eu mude isso e eu venha verbalizar, mas eu tenho certeza absoluta, se os 2 seguranças do supermercado Carrefour, em Porto Alegre, que assassinaram o Beto em 19 de novembro do ano passado, foi exatamente no dia do meu aniversário, e eu estava fazendo uma live nesse dia, quando estava acontecendo essa morte. Se esses 2 seguranças tivessem passado por uma escola que trabalhou com as questões da ERE, que trabalhou com a questão antirracista, isso não teria acontecido. E é por isso que o caminho é através da educação. Outros segmentos precisam se juntar a isso. Por exemplo, quando uma mãe vai ao posto de saúde, ela precisa que lá perguntem como que ela se autodeclara, como ela autodeclara seus filhos, né? A saúde tem que andar junto, outros setores também. Mas a gente precisa conversar sobre isso e começar a implementar, né? Sair do diálogo, da conversa, para começar a colocar em prática, assim. Então, só agradecer esse espaço que a gente teve para poder falar um pouquinho e fomentar isso nas pessoas. E aproveitando que nós estamos chegando próximo de uma data comemorativa, que as pessoas possam presentear suas crianças com livros, com personagens negros, bons protagonistas, personagens indígenas, que possam
durante o ano lembrar também de fazer esse investimento, de comprar bonecos e bonecas negros, que tu vai nas lojas, nos supermercados, a prateleira toda é com bonecas brancas, loiras, enfim, né, que a gente possa ampliar o olhar e as ações, porque as ações precisam caminhar junto com isso, né? Com Obrigada. certeza. Eu que agradeço a participação de vocês e dizer também que o exemplo, né, é sempre o melhor ensinamento para as crianças. O Espaço Livre de hoje recebeu as integrantes do coletivo de Profs Pretas, Rose Dias e Fernando Oliveira, para falar sobre equidade, educação antirracista e relações étnico-raciais na escola. Você pode assistir a este e outros programas no nosso canal no YouTube e enviar sugestões de pauta também pelos nossos canais de comunicação. No próximo programa estaremos de volta com mais cultura, educação, cidadania e sustentabilidade. Até lá!